Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Eveline e eu queria hoje te contar uma impressionante história que envolve o meu irmão Everton. E esse meu irmão, lamentavelmente, ele veio a falecer vítima de leucemia quando ele contava 44 anos de idade. Ele era, na verdade, Paulinho, o único homem de uma família de 4 irmãs. E não só isso, ele era também o nosso caçula, ele era o mais novo dos nossos irmãos. Acabou sendo ele acometido dessa terrível doença com a qual ele conviveu ao longo de pouco mais de um ano. Tudo que você possa imaginar foi tentado com Everton. Inclusive, dentre todas as pessoas da família, a minha medula era compatível ao organismo dele. E eu fiz essa doação com muito amor, com muito carinho. Os médicos que cuidavam do meu irmão nos encheram da boa esperança. Acreditaram os médicos em 80% de chance de cura para o Everton. A família ficou tão feliz que inteira comemorou, especialmente a minha mãe, a dona Ernestina, que à época dos fatos contava 75 para 76 anos de idade. A mamãe dizia para quem quisesse ouvir que se o seu filho morresse, ela jamais iria resistir. A mamãe dizia: "Não, Deus, pelo amor que o Senhor tem em mim, não permita jamais que meu filho morra. Se meu filho morrer, eu não irei resistir, eu morrerei também. Então, por favor, Deus, antes que isso ocorra, me leve antes do meu filho. Eu lhe imploro, Senhor." Então, quando ele recebeu a minha medula óssea e que dava mostras de grande melhora, nós acreditamos que estivesse tudo resolvido. Não foi assim uma coisa que a gente acreditou de alegre, não. Nós acreditamos porque os próprios médicos também acreditavam, sabe? Que tudo realmente estivesse resolvido. Mas infelizmente, essa alegria durou tão pouco. 40 dias depois, os médicos responsáveis não entendiam o que aconteceu. Mas a verdade foi que a doença, ela voltou com tudo. Quer dizer, ela nem chegou mesmo a ser curada. Mas quando dava mostras de que seria resolvida, ela teve uma recaída e aí a doença se tornou ainda mais violenta e fatal. E foi quando o meu irmão não resistiu. O meu amado irmão foi levado, sabe, por essa doença. E para o desespero de todos nós, e especialmente da mama tão amada, tão querida, minha mãe, ela não encontrava consolo. E justamente por isso, acreditávamos de que realmente a minha mãe também não fosse resistir. Tamanha a sua dor, tamanha a sua tristeza e profunda a sua depressão. Ela mergulhou num verdadeiro caos. Nós que já tínhamos perdido o Everton, não iríamos suportar perder também a mamãe. Seria um golpe muito agudo para a família. E foi aí que, de repente, algo extraordinário aconteceu. Um sobrinho nosso, de nome Edmar, ele anuncia que a Solange, a sua mulher, se descobriu grávida. E o impressionante foi que o dia em que ele comunicou isso, fazia exatamente 2 meses que meu irmão havia falecido. E a mulher dele estava grávida exatamente de 2 meses.
Então, naquela hora que o meu sobrinho comunicou a notícia, me deu um estalo. Eu vendo a minha mãe mergulhada naquela imensa tristeza, emagrecendo sem comer absolutamente nada, e claramente a mamãe se entregando à morte, então eu pedi perdão para Deus. Ô Senhor, o Senhor tem que me perdoar. E eu inventei naquela hora uma mentira, mas foi uma ideia que eu só reputo ter vindo do céu mesmo. O que eu inventei? Eu inventei para minha mãe que eu havia tido um sonho com o meu irmão Everton. E nesse sonho, o Everton, ele havia me avisado da gravidez da esposa do Edmar. Ele veio, mãe, num sonho. O meu irmão Everton, ele veio me contar da gravidez da mulher do Edmar, da Solange. E eu falei para minha mãe que o Everton, nesse sonho, me pediu que eu conversasse com ela, mamãe. Então, mamãe, ele pediu que eu conversasse com a senhora. O Everton, ele disse que a Solange, a mulher do Edmar, está esperando um menino. E que esse menino é ele voltando para fazer companhia para a senhora, mãe. A senhora entende, mãe? Então, o Everton, ele me comunicou isso. Essa gravidez da Solange é ele voltando para a senhora, mãe. A senhora precisa se animar. A senhora entendeu o que eu falei? É ele, o Everton, voltando para fazer companhia para a senhora, minha mãe querida. Veja, Paulinho, eu inventei isso e, por favor, eu peço às pessoas que não me condenem. Não era mentir por mentir. Havia uma causa nobre por trás de tudo isso. Eu queria salvar minha mãezinha, a minha mãezinha que estava morrendo aos poucos, se entregando à tristeza. E por incrível que pareça, a minha mentira deu certo. Quando eu falava com a mamãe, eu vi os olhinhos miúdos dela brilharem. E a mamãe disse-me, na hora, filha, é sério que você está me falando, filha? É o seu irmão mesmo que está voltando, reencarnando, é isso? Sim, mamãe, sim. Ele me falou isso com clareza num sonho. E observe, mamãe, a Solange ficou sabendo hoje que ela está grávida. E eu já sabia de uma outra coisa. Faz quanto tempo que o Everton morreu, mamãe? 2 meses, filha. Então, 2 meses, né? Pois é, a Solange descobriu hoje que ela está grávida exatamente de 2 meses, mãe. A senhora entende? Foi impressionante. Mas a mentira inventada por mim deu muito certo. Mamãe, naquele dia mesmo, pediu que eu fizesse a carne de panela que ela tanto amava. É um acém que ela gosta na panela com um molhinho assim, bem temperado. Naquele dia, com arroz, feijão e mandioca cozida, mais a carninha, o acém cozido, a mamãe, ela voltou a comer. E quando a mamãe comeu daquele pouquinho de comida com aquela carne bem gostosa, ela se arribou. A mamãe começou a se arribar de novo. Mas veja, eu tinha comigo um medo. Eu havia dito que seria um menino. E a Solange, aos 2 meses de gravidez, ela nem sabia ainda o sexo do nenê. Então bateu em mim aquele arrependimento, achando que eu havia arriscado demais. E se fosse uma menina? Como é que eu iria consertar isso? Bom, mas agora também não tinha mais jeito. Se fosse menina, bem, eu ia ter que inventar alguma coisa. Eu pediria segredo a todos até o nascimento da garotinha, e quando isso ocorresse eu inventaria uma outra desculpa para minha mãe. Eu ia dar um jeito. O importante mesmo é que a minha ideia funcionou, estava funcionando. E a alegria se tornou ainda maior, porque quando foi possível, a médica que cuidava do pré-natal da Solange, ela revelou. Sabe o que eu estou vendo? Disse a médica na ultrassonografia para Solange. Não, o que a senhora está vendo, doutora? Eu estou vendo um pingolim. Isso significa dizer que você vai ter
um menino, Solange. Você vai ter um menino. Caramba, deu mais do que certo. E eu ganhei ainda mais crédito junto à mamãe. E eu aproveitei o ensejo e falei: tá vendo, mama? Tá vendo? A senhora foi a primeira a saber que seria um menino. E isso porque o Everton mandou lhe avisar. E foi através de um sonho, mamãe. Mamãe, creia, é o meu irmão. É o Everton que está de volta. É ele voltando, mamãe. O estado de espírito da minha mãe passou a ser outro. Animada. Ela é excelente fazendo crochê, sabe? A minha mãe é muito boa no crochê, com aquelas agulhas. E ela começou a preparar as peças em crochê para o menino que em breve nasceria. Mamãe voltou a sorrir, voltou a se alimentar. Mamãe ganhou novo ânimo, ganhou nova vida. E para completar a sua felicidade, meu sobrinho Edmar e a esposa anunciaram como se chamaria o filho. Seria Everton, numa homenagem ao tio falecido. Ele chamar-se-á Everton. Everton em homenagem ao tio Everton. A mamãe nesse dia chorou de emoção e de alegria, porque estava claro para a mamãe que ela teria o seu Everton de volta. Para ser sincera, todas nós, as irmãs, ficamos felizes. Afinal, mamãe estava recuperada, graças a Deus. Haveria ainda um fato que viria para corroborar com tudo isso. O meu irmão, ele faleceu no dia 15 de abril. E quando foi no dia 15 de janeiro, nasceu o Everton, o bebê. Então façam as contas. Exatamente 15 de abril a 15 de janeiro, 9 meses depois, certinho, 9 meses depois, nascia o meu sobrinho neto. Isso foi observado e dito por minha mãe, partiu dela. Filha de Deus, você fez as contas, está confirmado, é o seu irmão de volta mesmo. Você viu que dia é hoje? 15 de janeiro. E hoje faz exatamente 9 meses que ele morreu, filha. Nossa, filha, é ele de volta mesmo. Nessa hora, eu até me assustei. Eu ainda não havia atentado para esse fato, mas a mamãe tinha razão. Levei um susto tão grande que aí me bateu o medo. Medo de quê? Medo do que pudesse acontecer. Sei lá, eu pensei no espírito do meu irmão Everton. Fiquei imaginando que talvez ele pudesse estar sofrendo com essa história que eu criei, com essa história que eu inventei, porque a minha mãe, ela cria piamente de que o filho estaria de volta. Inventei isso com o objetivo sincero de salvar a vida da mamãe. Eu havia conseguido meu intento, mas temia consequências agora. Será que isso poderia afetar o espírito do Everton do outro lado do mistério? Eis a questão. E pensei também no bebê. Gente, será que isso pode afetar, atrapalhar a vida do nenê, que é um serzinho tão inocente em toda essa história? Eu comecei a ficar muito preocupada, sabe, com isso tudo. E foi exatamente por esse medo que eu resolvi buscar uma ajuda daquela senhora espírita. Ela era mãe de uma amiga de trabalho e me parecia ser uma pessoa muito séria. Foi quando essa senhora me atendeu e me disse: você vai fazer o seguinte, Evelyn, presta atenção. Você vai escrever uma carta sincera para o espírito do seu irmão. Uma carta? Sim.
Você vai escrever uma carta, desabafe numa carta, põe num pedaço de papel tudo que você está sentindo e me traga aqui. Escreva uma carta como se vivo seu irmão estivesse e pudesse ler o que você escreveu. Você entendeu? Dirigindo-se a ele. Sim, eu entendi. E aí foi que eu fiz. Eu escrevi a seguinte carta. Meu amado irmão Everton, eu não sei por onde o seu espírito anda nesse momento, mas eu peço a Deus que transfira essa carta para você, até você. Eu nunca fui de escrever ou mesmo ter a capacidade de fazer uma poesia. Eu ainda não sei escrever tão bem como você escrevia, por exemplo. Mas eu vou tentar relatar aqui o tamanho da dor da nossa família ao te perder, Everton. A imensa falta que você faz. A mamãe, coitada, acaba de completar 77 anos. E talvez ela não tivesse com certeza chegado nessa idade se eu não tivesse criado a história que eu criei. Oh, Everton, você precisa me entender, irmão, e me perdoar. Que Deus, o nosso Senhor, também nos entenda e principalmente me perdoe. Olha, tudo o que eu fiz foi por amor. Assim como você em vida, tudo foi feito a seu favor, meu irmão. A doação da minha medula, que Deus permitiu que fosse através da minha pessoa. O fiz com carinho, com amor. E o amor da mamãe por você imenso. E nós nos sentimos impotentes quanto da sua partida. Até este momento, você é testemunha, eu estou em lágrimas escrevendo para você, porque ficou a saudade de tudo que você foi na minha vida, a nossa infância. Lembro quando criança que você fez uma casinha de bonecas de madeira para mim. Lembro também das vezes que você reunia as irmãs para cantar e que nós não queríamos te ouvir, mas você insistia. Então eu tomava a frente delas. Não é fácil dominar as mulheres, mas eu tomava a frente e dizia: vamos prestar atenção, gente, o Everton quer cantar. E aí você então se exibia. Oh, meu irmão, nunca nós iremos esquecer de você, e as nossas orações serão eternas para que o seu espírito encontre logo a luz onde você estiver. Chame por Jesus, Nossa Senhora, porque eles irão te atender. Você foi uma pessoa muito especial e com certeza, além do mistério, continua sendo. No momento, meu irmão, eu tenho chorado muito. Meu coração tem sangrado de dor de saudade, mas eu tenho pedido também a Deus todos os dias que me conforte, que me console e que principalmente dê muita força para a nossa mãezinha também, porque sei que eu não podia jamais atrapalhar a evolução da sua nova vida espiritual. E o meu maior medo é que eu tenha feito isso, quando eu tive que criar essa história. Eu nem sei de onde veio essa inspiração, sabe, meu irmão? Mas eu criei a história de que esse sobrinho neto, que acaba de nascer, filho do Edmar com a Solange, e que acabou recebendo até o teu nome em homenagem, eu disse à mamãe que ia você de volta. Lógico, foi uma criação minha. E aí, tudo colaborou para que isso se confirmasse. Exatamente 9 meses após a sua partida, foi a chegada dele. Meu irmão, você desencarnou no dia 15 de abril, pois o menino nasceu no dia 15 de janeiro. Eu então criei para a mamãe que era a sua volta, e as datas e até a minha assertiva com relação ao sexo do bebê, porque eu afirmei para a mamãe que seria um menino, tudo veio corroborar para que realmente tudo que eu disse fosse verdade.
Eu sei que fui eu quem criou tudo isso. Então, novamente, eu peço desculpas. Saiba você que esse amor por você é eterno. Sempre te amei e sempre te amarei. Estou tentando ficar forte e não chorar tanto para poder te ajudar a seguir a sua nova vida. Mas eu sei que não está fácil por aqui, meu irmão. E você daí tem testemunhado tudo isso. Mas eu prometo tentar chorar menos e que a saudade apenas ela exista, como principalmente lembranças das coisas boas que nós vivemos por aqui. Tenho que pensar agora no seu bem-estar e que você se desprenda o mais rápido possível das coisas terrenas para que possa ter na vida celestial, espiritual, muito mais paz e alegria. Que você por aí, meu irmão, faça bons amigos como você fez aqui na terra. Mas nessa carta eu queria te implorar que você me perdoasse pela história que eu tive que inventar. Obviamente que você sabe quais foram os motivos da minha invenção. Foi para ajudar a mamãe a superar, porque ela não teria resistido e com certeza não teria completado os seus 77 anos. A outra coisa boa que eu quero te comunicar é que eu estou indo ao centro de doação de medula aqui da nossa cidade e serei uma doadora nacional de medula óssea para que outros irmãos e irmãs possam ser ajudados. Um abraço para você, meu irmão. Fica com Deus e por aqui eu sou toda saudade. Acabei de escrever a carta enviando beijos para o meu irmão no outro lado do mistério. Fiz a carta e levei para a senhora espírita. Ela, em respeito a mim, ela não leu a carta, dobrou em 7 partes e colocou no envelope. E foi comigo até um rio que tem na nossa cidade e me pediu que eu mesma atirasse a carta dentro da corredeira, dentro da correnteza. E ela disse em seguida: creia, haverá uma resposta, Evelyn. Haverá uma resposta. E foi impressionante. Eu nunca antes havia sonhado com meu irmão e tive o que eu chamo de um sonho real. Neste sonho, o meu irmão Everton, ele me apareceu às margens do rio onde eu atirei a carta e exatamente no mesmo lugar que eu estava. Ele vestia branco e me disse que havia tido uma autorização especial para estar ali. E me falou mais: não se culpe, Evelyn, pelo que você fez. Foi uma ideia brilhante da sua parte para salvar uma vida tão amada por todos nós, que é a vida de mamãe. O bebê não sou eu reencarnado, porque ainda não chegou a minha vez. Mas essa história jamais pode ser desmentida para a mamãe, porque é nisso que a mamãe se apegou. É nisso que a mamãe encontrou o conforto. É por isso que ela se animou. Até crochê ela voltou a fazer, voltou a se alimentar, voltou a sorrir, voltou a acreditar. Então, saiba que de onde estou, em nada eu fui atrapalhado, em nada eu fui prejudicado. E assim como o bebê tampouco será atrapalhado. O Everton, e eu agradeço a homenagem, depois agradeça ao Edmar e a Solange por terem escolhido o meu nome terreno para dar ao bebê. Saiba que ele será uma criança de muita boa sorte na vida. Fique você na companhia de Deus, dê um abraço nas demais irmãs e um beijo grande na mamãe. Aqui eu vou aprendendo com os mestres e tocando a minha vida espiritual da melhor maneira possível, me preparando para um dia retornar. Fica com Deus.
Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, o sonho foi tão verdadeiro e real que eu acordei emocionada. Eu acordei chorando, sabe? E era exatamente sobre isso que eu queria hoje lhe falar. Sobre essa linda história cheia de mistério e sobrenaturalidades. Real, verdadeira, vivida por mim. Mamãe acaba de completar os seus 84 anos e piamente acredita mesmo que o sobrinho para ela, um sobrinho bisneto, para mim, um sobrinho neto, o Everton, seja seu filho reencarnado. Ela dá de tudo para essa criança. Inclusive, essa história eu fiz chegar aos ouvidos do Edmar e da Solange, os pais do Everton, do pequeno Everton, e eles fizeram mais ainda por nós. Pediram para que a mamãe fosse madrinha dessa criança. Olha, ela está realmente se sentindo muito bem. Tudo ela faz por esse menino. Ela o trata com amor, com respeito, com carinho. Se ela se sente bem assim, é assim que será. Até um dia em que todos os mistérios serão revelados. Obviamente que não por mim, mas por um ser muito maior do que eu. Agradeço a atenção de vocês e vou ficar aguardando os comentários aqui abaixo do vídeo. Ao mesmo tempo, eu queria dizer, como não disse no começo, que sou uma fã incondicional do seu canal. Ouço sempre as suas histórias. A mamãe, ela não tem o domínio sobre o YouTube. E neste momento eu até prefiro que seja assim, sabe, Paulinho, por questões óbvias. Agradeço serem membro do seu canal. Esperarei as opiniões de todos vocês. Assinado, Evelyn.